Torcedor santista, presta atenção porque o Santos viveu uma mudança importante nos últimos dias, e talvez você ainda não tenha percebido o tamanho disso. O Peixe venceu o Vasco por 3-0, saiu da zona de rebaixamento e, mais do que o resultado, mostrou uma postura diferente dentro e fora de campo. E tem um nome diretamente envolvido nessa mudança: Neymar. O camisa 10 parece ter entendido que neste momento sua missão no Santos vai muito além de jogar futebol. Ele precisa ser líder, manter a cabeça no lugar e ajudar a unir um elenco que vinha sendo bastante questionado. Tudo começou antes dos jogos contra Macará e Vasco. A torcida organizada se reuniu com os jogadores e fez uma cobrança importante. O elenco não parecia unido. Um dos exemplos era justamente a comemoração dos gols. Quando alguém marcava, nem todos os jogadores participavam daquele momento. Neymar ouviu essa cobrança e, na preleção antes do duelo contra o Macará, falou sobre a necessidade de o grupo estar mais unido. E nos 2 jogos seguintes, a mudança apareceu. Contra o Macará, Neymar deu 2 assistências para Gabigol e William Arão, e teve uma atuação decisiva na vitória por 2-1. Mas não foi apenas dentro de campo que ele chamou atenção. O camisa 10 também mudou sua postura. Nas últimas partidas evitou confusões, não ficou reclamando constantemente com a arbitragem e não recebeu cartão amarelo. Isso é importante porque Neymar vinha sendo criticado justamente pelo excesso de cartões e chegou a desfalcar o Santos contra o Atlético Paranaense por suspensão. Agora, o jogador parece mais consciente de que não pode deixar o time na mão. E depois do jogo contra o Macará, ele ainda deu uma declaração bastante realista sobre o momento do Peixe. Neymar disse: "Não vai ser fácil para o Santos, não vai ser fácil para o torcedor. Não vamos ganhar os jogos de 3-0, 4-0 todo o jogo. A gente vai sofrer." E contra o Vasco, o Santos realmente mostrou outra cara. A equipe venceu por 3-0 em São Januário, com um gol de Gabigol, e depois da partida os jogadores comemoraram juntos com a torcida. Aquela imagem de união chamou atenção justamente porque aconteceu poucos dias depois da cobrança feita pelos torcedores. Neymar não foi tão decisivo quanto contra o Macará, mas participou bastante, correu durante os 90 minutos e ajudou o time. E o resultado foi enorme para a tabela. O Santos chegou aos 25 pontos, saiu da zona de rebaixamento e ganhou um pouco mais de tranquilidade. Mas calma, ainda não existe motivo para relaxar, porque agora Cuca precisa tomar uma decisão complicada. O Santos volta a campo contra o Macará no Equador, pela Sul-Americana. O Peixe venceu o primeiro jogo por 2-1 na Vila Belmiro e agora precisa administrar essa vantagem. Só que existe uma preocupação: o desgaste da viagem e o confronto seguinte pelo Brasileirão. A possibilidade de Cuca rodar o elenco é considerada grande. Não necessariamente será um time completamente reserva, mas alguns jogadores podem ser preservados e outros que tiveram menos minutos podem ganhar uma oportunidade. A lógica é simples. O Santos quer avançar na Sul-Americana, que também é importante financeiramente para o clube, mas não pode comprometer o Campeonato Brasileiro. E depois do Macará vem o Mirassol. Esse jogo é uma verdadeira final. O Santos tem 25 pontos, enquanto o Mirassol tem 23 e está justamente logo acima da zona de rebaixamento. Ou seja, é um confronto direto. E jogando na Vila Belmiro, o Santos precisa transformar novamente o estádio em uma arma. Nas últimas partidas em casa contra Chapecoense e Atlético PR, isso não aconteceu. Agora, depois da vitória sobre o Vasco, a expectativa é que o time chegue mais confiante. E existe ainda outro detalhe que pode influenciar a estratégia contra o Macará. O time equatoriano precisa atacar para buscar a classificação. Isso pode abrir espaços para o Santos explorar, principalmente com jogadores rápidos pelos lados. Então Cuca pode montar uma equipe pensando justamente nesse cenário. Menos preocupação em controlar a partida o tempo inteiro e mais atenção para aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Alguns titulares podem ser preservados. Outros podem viajar e começar no banco. A ideia não é abandonar a Sul-Americana, é administrar o elenco. Porque depois do Mirassol ainda vem confrontos pesados, incluindo Palmeiras, Corinthians e outros adversários diretos. O Santos precisa pensar jogo a jogo. E talvez essa seja justamente a grande mudança que o torcedor está começando a perceber. Neymar parece mais concentrado. O elenco parece mais unido. A torcida voltou a comemorar junto. E o Santos finalmente conseguiu respirar na tabela. Agora falta transformar essa reação em sequência. Porque uma vitória não resolve a temporada. O Peixe saiu do Z4, mas ainda está envolvido diretamente na luta contra o rebaixamento. Por isso, quero saber de você. Você colocaria Neymar para jogar contra o Macará ou preservaria o camisa 10 pensando no Mirassol? E outra coisa, você também percebeu essa mudança de postura do Neymar nos últimos jogos? Comenta aqui embaixo porque quero muito saber a opinião da torcida. Se você é santista de verdade e quer continuar acompanhando todas as notícias do Peixe, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. O Santos conseguiu respirar, mas agora começa uma sequência que pode definir o rumo da temporada. E nós vamos acompanhar tudo juntos.